Então, bora lá, meus amigos, mais um dia aí para o nosso fechamento de mercado. Hoje, dia 21/7, coisa linda demais. O mercado hoje deu uma aula de price action. Através da nossa leitura, a gente vai conseguir identificar alguns pontos aqui bem interessantes. Tá? Eu vou tirar essas marcações aqui para a gente trabalhar a nossa ideia já do princípio ali da abertura do overnight, né? Que é às 7 horas da noite. Então o mercado já passa pela sessão de Sydney, Tóquio, sessão de Londres e em seguida a sessão de New York, né, tá? Então bora lá, trazer um pouco da leitura do que o preço fez no pregão anterior, não somente do pregão anterior, né, mas a gente vai também trazer do pregão da sexta-feira, tá? Por quê? Para quem assistiu o vídeo, né, eu acabei que eu tinha trabalhado, tá, um canal. Deixa eu apagar esse canal aqui. Beleza? Eu tinha trabalhado um canal dessa mínima, né? Para essa mínima aqui, ó. E aí eu trabalhei o quê? A ideia de estender, né? Essa linha de canal, tá? Para esse topo, tá? Então a gente percebe claramente, né? Que o mercado acabou respeitando essa faixa de preço, como também nós temos aqui o preço respeitando a região de 50% desse canal. Então foi bem interessante aí o fechamento desse dia, né? E obviamente que para o dia seguinte o preço também acabou fazendo um pullback aqui ó, após rompimento, então foi um movimento bem interessante. No entanto, meus amigos, eu acabei trabalhando a ideia de hoje, né? Desse fundo para esse fundo aqui, ó, tá? Então eu acabei ajustando esse canal prévio, né? Ó. Então vou trabalhar ali, ó, para aquele fundo, tá? O canal que aí a gente vai ter a ideia, né, desse canal aqui, tá? Bem mais visível para a gente trabalhar no dia de hoje, beleza? Então eu trabalhei essa ideia aí. Ontem, né, o preço acabou descontando ali todo o seu movimento. A gente teve uma retração de 7,640 dessa última perna de baixa, né? Então geralmente a região de 7,640, né, o preço tende a vir até o movimento anterior, né? Então o mercado fez um movimento forte de baixa, devolveu até a região de 7,640, encontrou aqui ó, a linha de extremidade, né, de alta do canal, e aí ele veio até a mínima novamente, né, trabalhou bem estruturado no final do dia, né, e acabou pagando alvos aqui para baixo, tá? Então até se a gente fizesse, né, a projeção, inclusive eu acabei fazendo a projeção no vídeo de fechamento do pregão anterior, que foi justamente esse pregão aqui desse dia. Tá? Se a gente trabalha aqui ó, dessa máxima para essa mínima e projeta o primeiro alvo, perceba que a abertura do overnight de ontem, no caso de ontem, né, que aí nesse caso acaba se tornando para o dia 21, perceba que o mercado abriu puxando para baixo e fez um movimento onde ele basicamente veio apenas cumprir alvo, tá, desse espelhamento que o preço tinha deixado pendente. Tá? Então, veja só, né, o mercado poderia muito bem não ter vindo até essa faixa de preço, né, ter aberto aqui como ele abriu e já puxar para cima, mas não, ele veio até justamente a faixa de preço, né, do alvo desse espelhamento de baixa, tá? Então o preço fez exatamente isso, pagou o alvo aqui, tá? Então se a gente trabalha agora a leitura, né, do que o preço fez ali na abertura do overnight, então basicamente o mercado abriu com um gapzinho de alta, puxou para baixo, a gente já viu, né, que o preço acabou vindo simplesmente pagar alvos, tá? Então o preço fez uma recuperação em V, no entanto ele acaba não ativando, né, esse espelhamento, né? Em contrapartida, ele acaba deixando um movimento de volta em A. Novamente, ele vem na mínima, não rompe, não ativa. E agora, em contrapartida, novamente, ele acaba fazendo uma volta em V. E aí, dessa vez, ele acaba rompendo. Tá? A partir do momento que o mercado rompe, nós temos algumas projeções, né, para fazer. Tá? Então, a primeira projeção seria dessa mínima para essa máxima. Se a gente projeta o primeiro alvo,
perceba que o primeiro alvo acaba que o preço, né, trabalha de forma congestionada, ou seja, isso daqui não foi por acaso, né? E aqui também ele já nos dá uma ideia de que após a ativação de um espelhamento de alta, né, o mercado começa a trabalhar de forma de um pullback, né? Isso aqui se chama breakout, tá? Então é um pullback plano, um pullback raso, tá? Ele acaba trabalhando de lado para depois dar continuidade na alta, então o mercado acabou dando continuidade na alta, né? E também acabou rompendo essa faixa de preço aqui, ó, desse último topo, tá? Então aqui também nós temos basicamente outro espelhamento para trabalhar. Então, se eu espelho o segundo alvo, perceba que o mercado passou direto. Se eu espelho o terceiro alvo, perceba que o preço também passou direto, ou seja, essa primeira projeção nós já descaracterizaríamos, né? Então, a gente pode trabalhar agora dessa mínima para essa máxima, né, que foi o topinho também que o preço acaba rompendo. Então, primeiro, segundo alvo. Perceba que o segundo alvo é justamente aonde o preço acaba prendendo, né? Fica bem lateral, né? Candles que não tem direção nenhuma, mas você perceba que se a gente trabalha, né, desse topo para essa mínima e projeta, por que o preço chega aqui e justamente trava, fica difícil, tá? Então o preço acabou fazendo mais um pullback plano e aí veio para cima, tá? Então a partir do momento que o mercado rompeu aqui, a gente poderia projetar o próximo alvo. Aqui também é interessante a gente jogar as médias curtas, porque olha só, a gente vê, né, um alinhamento de médias, tá? Então o preço acabou, as médias, né, acabou seguindo o preço, tá? Enquanto o preço fazia todo esse movimento de alta. Então a partir do momento que o mercado rompeu, a gente poderia projetar o terceiro e último alvo, tá? Então perceba que a gente fez essa primeira projeção, o preço acabou prendendo aqui, né, deixando um fractal, tá? De pullback lateral, de pullback de breakout, né? Então a gente projetou mais um alvo e a gente encontrou essa faixa de preço, onde o preço também trabalhou dessa maneira, e agora a gente projetou mais esse mais esse alvo, né, de mercado, desse espelhamento, e o que o preço fez? Basicamente trabalhou da mesma forma que ele já vinha nos mostrando, ou seja, após um movimento impulsivo, tá, o mercado trabalha de forma lateral, trazendo ali a ideia de um pullback breakout. Tá? Então, via price action, né, foi justamente o que o preço fez. Aqui foi muito mais interessante, né, porque o preço acabou chegando aonde? Justamente na região de 50%, tá, do canal que a gente tinha trabalhado, beleza? Então, se a gente trabalhar aqui, né, essa ideia, na verdade, essa projeção é desse topo, né, meus amigos? Então, essa projeção aqui, ó, para esse topo, o preço acabou respeitando, tá? Então, a gente chega agora, né, antes da abertura ali dos futuros, tá? A gente tinha essa faixa de preço, né? Para quem acompanhou ontem já sabe, não vou me ater a essa faixa de preço, porém foi justamente a máxima do pregão anterior. Só que para hoje o mercado acabou trazendo uma estrutura, né, meus amigos? Trazendo uma estrutura, trazendo uma leitura de contexto, né? Onde o preço nos deu alguns alertas, tá? Então a gente percebe que o preço acabou chegando aqui, ó, nessa região dessa faixa de preço, né, onde temos alguns topos ali para trás, fundos também. Só que aqui, meus amigos, antes mesmo da abertura dos futuros, veja só, a abertura dos futuros foi justamente nesse candle, tá? Então ele fez uma máxima. Só que antes dele chegar nessa máxima, né, a gente percebe que o mercado ficou bem feio aqui, antes mesmo, né, desse movimento, né, desse movimento de alta. A gente percebe que nós temos basicamente um pivô de alta, né? A gente tinha a ideia de que ele tinha acabado de deixar alguns fundos, né, mais baixos, no entanto, não renovando os topos, tá? Então perceba que aqui ele trouxe uma visão de topos mais altos e aqui ele acaba invertendo, tá? Então aqui eu acabei trabalhando basicamente uma linha de extremidade de baixa, tá? Então, a partir do momento, né, que o preço acabou deixando também esses dois topos, tá? Eu acabei ligando antes da abertura dos futuros, tá? Antes da abertura dos futuros, que a abertura foi aqui, ó, eu acabei ligando esses dois topos, tá? Com uma linha, beleza?
E aí, basicamente, antes da abertura, deixa eu trabalhar essa ideia aqui, ó. Antes da abertura dos futuros, eu vou apagar isso aqui. Eu já tinha essas duas linhas, porque aqui via Price Action nós temos basicamente um contexto de alargamento, né? Alguns chamam isso de megafone, tá? Antes dessa abertura, meus amigos, ali das 10h30, se a gente tirasse o zoom do gráfico, por exemplo, a gente poderia trabalhar, a gente poderia trabalhar a ideia das projeções, tá? Até mesmo do pregão da segunda-feira, tá? Então, perdão, da sexta-feira, tá? Então, por quê? O mercado acabou fazendo uma recuperação em V, né? Inclusive, quem assistiu os fechamentos viu que eu falei que o mercado tinha algo pendente, tá? Então, o mercado acabou fazendo essa recuperação em V, ó, acabou rompendo, fez um pullback e aí veio para cima e aqui acabou que o mercado deixou algo pendente, né? Então, nesse dia mesmo aqui, ele acabou deixando algo pendente. Então, se a gente projeta o primeiro alvo, perceba que ficou pendente, né? No próximo dia, obviamente, o mercado foi pagar, porém, se a gente projeta o segundo alvo, olha só, meus amigos, desse topo para essa mínima, o mercado pagou alvo no dia seguinte aqui, e hoje ele pagou o segundo alvo justamente aqui, ó, que foi ali na abertura dos futuros. Então, até mesmo esse movimento ó, que ele fez antes da abertura dos futuros, ó, a gente já tinha também a ideia de um alvo pendente aqui nessa região de máxima, tá? Como já não se bastasse, se a gente fizer essa projeção, deixa eu ver aqui, eu acho que é dessa mínima, né? Dessa mínima aqui, ó, para essa máxima, se a gente projeta o primeiro alvo, perceba que o primeiro alvo é justamente, tá? É justamente o segundo alvo dessa projeção aqui, desse movimento, beleza? Então, hoje, né, antes da abertura dos futuros, o preço já tinha destino, beleza? Por isso até que eu deixei ali, ó, uma marcação como alvo. Se a gente tem o zoom no gráfico, meus amigos, e a gente trabalha uma retração, uma visão mais macro, né? Isso tudo teria que ser especulado, né, como foi aqui pra gente antes da abertura dos futuros, tá? Região de 61. Então perceba que hoje, né, além antes da abertura dos futuros, nós tínhamos uma faixa de preço que seria alvo, pendente, né, o segundo alvo pendente daquele espelhamento ali da sexta-feira, como também nós temos a região de 61. Tá? Então, se a gente trabalha agora a visão do que aconteceu aqui na abertura dos futuros, olha só, então nós tivemos aí esse candle, né, da abertura dos futuros, da abertura dos futuros, cumprindo o alvo e também vindo até a região de 61, tá? Então, não só na região de 61, como também ele acabou se caracterizando o terceiro toque, tá? Dessa LTA, tá? Superior, né? Desse alargamento onde eu acabei trabalhando. Então, veja só, via price action, quando o preço bate, né? Uma extremidade de um alargamento, a ideia do que o price action nos fala é que o mercado tende a cumprir o seu alvo até a região da mínima, né, do alargamento, e não foi diferente. De fato, o preço acabou despencando, tentou até mesmo montar uma estrutura de baixa, porém, nessa região de mínima, meus amigos, o que o preço tinha feito antes, tá, antes do mercado vir aqui, se a gente analisa todo o cenário do que o preço fez ali pela abertura do overnight, basicamente nós tínhamos topos anteriores onde o mercado simplesmente veio para romper, tá? E aí de fato ele rompeu e aqui ele acabou se caracterizando também um espelhamento de volta em V, ó. O mercado acabou rompendo, fez um pullback raso e aqui ele tinha alvos para cumprir, tá? Então, antes da abertura dos futuros, né, a gente já tinha a ideia desse alargamento, como também nós tínhamos a ideia, né, de que quando o mercado rompe topos, né, porque até se a gente trabalhar aqui, ó, uma visão mais ampla, perceba que o mercado tinha deixado aqui ó, uma recuperação de volta em A, tá? Acabou que não
rompeu para ativar alvos, até rompeu, mas aqui foi para cumprir alvos, é diferente. Em contrapartida, o mercado deixou um movimento de baixa, ao contrário, né? A partir do momento que o mercado vem para romper essa faixa de preço, então perceba que antes da abertura do overnight o preço já tinha rompido, ou seja, ele acabou ativando essa estrutura de alta, né? Foi cumprir alvo que a gente já viu, capturou a região de 61 e também buscou o terceiro toque, tá? Dessa linha de extremidade de alta, desse alargamento, beleza? Então, de fato, o preço tinha algo para cumprir, porém, ele também nos tinha deixado um alvo pendente, tá? Então, se a gente trabalha aqui dessa mínima para essa máxima, perceba que o primeiro alvo é justamente onde o preço prendeu a linha antes da abertura dos futuros, e se a gente trabalha para esse topo aqui, meus amigos, perceba que o preço tinha deixado o alvo pendente lá em cima. Eu nem trouxe a leitura ali, né, do que o preço aconteceu aqui embaixo, tá? Mas perceba que antes da abertura, né, após o rompimento, deixa eu colocar aqui algo, a gente já tem essa ideia, tá? Então veja só, o preço acabou fazendo uma correção, né, após o mercado trabalhar de forma esticada. Se a gente trabalhar essa redação da mínima até a máxima, olha só, perceba que o mercado quase chega na região de 38, no entanto, antes da região de 38, o que ele encontrou aqui, meus amigos? A linha de extremidade de baixa do canal, né, aonde eu tinha feito o ajuste, tá? Então esse canal aqui eu considerei um canal complexo. Por que complexo? Porque nós temos esse fundo, onde o preço veio para baixo, depois voltou, e aí ele montou uma estrutura onde eu fiz o ajuste para esse fundo, só que em seguida, meus amigos, o preço rompe e volta para dentro do canal novamente, né? Então, por que é um canal complexo? Porque eu preciso trabalhar a ideia e ver o que ele vai fazer. Eu preciso ver as movimentações, tá? E de fato, quando o preço encontrou não só o terceiro toque, né? Porque aqui nós temos uma mínima, a segunda mínima, nós ligamos essa linha de extremidade de baixa, né? Que é a linha do alargamento. Então, o preço aqui foi justamente o terceiro toque, como também foi a linha de extremidade de baixa do canal. Então, via price action, meus amigos, ele estava vindo, né, o preço estava vindo justamente da máxima do alargamento. Via price action, ele cumpre alvos, tá? Então, de fato, ele cumpriu o alvo até essa região de mínimo, beleza? Inclusive, até se a gente considera também, ó, desse topo, desse fundo para essa máxima e o mercado veio para baixo, perceba que ele encontra justamente essa faixa de preço, ó, essa mínima, ou seja, aqui nós tínhamos uma recuperação de volta em A, tá? E aí, quando ele encontra essa faixa de preço, basicamente via price action novamente, nós tínhamos a ideia do alargamento, que após o mercado vir a uma ponta da extremidade do alargamento, ele tende a cumprir alvos, que foi justamente o que o preço fez, tá? Então, o preço acabou trazendo aqui, ó, um candle gatilho dentro do nosso operacional, que é um candle PFR, né? Esse candle forte, ele acabou trabalhando negativo por um momento, virou um candle positivo, fechou forte. O próximo candle tentou vir até a mínima, né? Não conseguiu estopar ao pessoal que comprou, inclusive esse candle eu comprei, tá? É um candle gatilho dentro do nosso operacional. Tínhamos já essas confluências, como também nós tínhamos alvos pendentes para cima, né, conforme eu já tinha mostrado, tá? Então, o que o preço fez? Acabou respeitando essa região, veio cumprir alvos, né? Então, a gente percebe que ele saiu de uma extremidade do canal e foi cumprir a extremidade do canal. Ele acabou sentindo, né? Fez mais um pullback raso. Então, perceba que aqui nós temos um fractal, ó, desse topo, né, para essa mínima. O mercado fez uma recuperação em V, fez uma correção rasa, né, e subiu. Tá? A partir do momento que o mercado rompeu essa região de topo, a gente teria alvos para projetar, tá? Então, olha só, se a gente projeta aqui, ó, dessa mínima, né, para essa máxima, se a gente projeta o primeiro alvo, perceba que o primeiro alvo conflui justamente com a máxima do dia
como também conflui com a projeção, né, que a gente já tinha feito, mas obviamente que eu vou fazer de novo, dessa mínima para essa máxima, primeiro, segundo alvo, tá? O mercado acabou rompendo. Agora, se a gente projeta dessa mínima para esse topo, olha só onde é que está o primeiro alvo, meus amigos. Então, a máxima do dia, dessa máxima para essa mínima, máxima do dia. Da máxima da abertura dos futuros para essa mínima, o mercado rompeu, aqui está o primeiro alvo. Tá? Então, justamente na região da máxima do dia, beleza? Eu vou acabar trazendo, né, as médias móveis agora, só para a gente ver ali a ideia dos candles gatilhos, beleza? Então, hoje, né, até nessa região de mínima, perceba que o preço, né, tinha até mesmo as médias de 200, né, ó, fazendo preço aí, tá? Então, tivemos mais uma confluência, né? E aí, a partir do momento que o mercado veio para cima, a gente percebe o alinhamento das médias, né? As médias curtas, tá? Então, nós tivemos candle gatilho aqui, candle gatilho aqui, candle gatilho aqui, beleza? Então, eu vou acabar destacando aí os candles gatilho dentro do nosso operacional. Então, o primeiro candle na ponta compradora, tá? Nós tivemos esse candle, depois nós tivemos o segundo candle, né, que tentou vir até a mínima do candle anterior. Então nós tivemos esses dois candles já na ponta compradora. Ainda na ponta compradora, né, nós tivemos esse candle, tá? Nós tivemos esse candle e esse candle, tá? Então todos esses candles aí trazendo ideia de compra após esse alinhamento de médias, beleza? Então esse é o fechamento de hoje, coisa linda. Hoje foi um dia aí bem interessante, né? Aula de price action puro, tá? Então é esse aí o fechamento de hoje, dia 21, mais de 20 minutos aqui, bora.